Ainda não No, apareceu aqui. Ok, no computador, tá? beleza. Vai lá. Sadashiva Samrambham Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyatadehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então, lá do capítulo 1, do que a gente estudou, então agora a gente já sabe qual é o objetivo de todos os objetivos, a gente já sabe que não existe nenhum objeto que pode dar este objetivo para nós permanentemente. Esse objetivo que é felicidade, satisfação. E aí o primeiro capítulo contou para a gente também que essa satisfação, essa felicidade é a nossa própria natureza, independente da satisfação e felicidade circunstancial, dependente dos objetos, né? Aí a gente já sabe também ali, estudando o primeiro capítulo, o princípio daquilo que a gente precisa fazer para estabelecer essa descoberta como a realidade em mim. E aí a gente desses princípios viu que é importante uma mente aberta, né, sem querer encaixar os seus conceitos pregressos, seus condicionamentos, para fazer um estudo seletivo de Vedanta, que isso não vai funcionar. A gente tem que contemplar os ensinamentos de Vedanta em sua completude, né? Olhar para todo esse conjunto de ensinamentos e sempre apontando para um mesmo, né? Mas é importante passar por todos esses diversos ensinamentos que existem ali como um colar de pérolas, né? E tem um fio condutor que ligam todas as pérolas. E a gente falou um pouquinho do aspecto da prática, né? Que, sobretudo, ele vai falar da prática discriminativa no primeiro capítulo, sujeito-objeto, né? Então, agora que a gente já sabe tudo isso, a gente vem para o segundo capítulo. Boa noite. Boa noite, Rita. Tudo bom? Boa noite a todos. Tudo bem, boa noite. Ô Rita, só para não ter interferência de áudio, mantenha o microfone fechado e quando você quiser, se quiser falar, fazer alguma pergunta, você abre, tá bom? Obrigado. Capítulo 2, conhecimento e experiência. E aqui a gente vai contemplar essa distinção que é muito importante, né? Mas antes, aproveitando, Roberto, eu estava ouvindo outro dia o áudio do último encontro nosso, e aí eu me atentei principalmente àquele momento que várias pessoas participaram, né, que foi muito ativo no nosso último encontro, foi muito legal essa participação de várias pessoas, mas eu percebi que faltou voltar ali na tua questão, que era envolvendo mente como consciência refletida. Se você quiser abrir o microfone e estiver escutando aí, tá, Roberto? Mas Oi, Fábio. basicamente... Oi, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite para todo mundo. Boa noite. Você gostaria de fazer algum complemento dessa tua questão? Porque a gente pode fazer uma elucidação muito útil aqui para o segundo capítulo e a gente vai entrar nele também no Tá bom.
conteúdo do capítulo. Tá ótimo. Na verdade, foi a pergunta, eu não lembro o nome da pessoa, mas achei a pergunta muito pertinente, assim. Acho que veio de uma, na verdade, releitura que ele propôs quando ele voltou atrás, e o livro faz menção, usando essa terminologia específica, né? De consciência individual. E aí me ocorreu, aí depois da aula, eu também fui recorrer às minhas anotações lá dos vídeos que eu tenho acompanhado do Tati Vaboda aí de vocês. Certo. E aí tem um momento, mas de novo, isso aqui eu estou compartilhando muito para validação do meu entendimento, porque aí eu achei que tinha entendido, mas depois de todas as discussões eu fiquei na dúvida também agora. E o que eu consegui entender do que foi exposto pelo Arlindo, debatido por vocês lá, no outro fórum, né, do Tati Vaboda, que aliás é sensacional, assim, tem me ajudado muito. Sim, é um texto introdutório muito importante para todos. A conceitualmente colocar as coisas no lugar, sabe? Bom, e aí o que me ocorreu no momento que esse assunto apareceu? Como lembrança dessas explanações. Um comentário do Arlindo, que ele repetiu algumas vezes, que é muito importante manter a distinção dos elementos dos domínios de Satya e Mithya, né? Fazer essa discriminação. Isso. E que, bom, isso não é ele que está dizendo. Aí eu achei que um dos motivos que pode causar confusão é que, até no diagrama do James, que também é extremamente didático, a consciência ele aparece, manifesta nos dois domínios, só que uma é a consciência plena e a outra é a consciência refletida no Jiva. Então, eu não tenho agora aqui aberto as anotações. Eu vou abrir. Do lado que eu tenho do Arlindo, mas ele comenta alguma coisa assim, que o Jiva, ele é a consciência plena, mas em sua essência, não é nem esse termo que ele usou, mas enfim, mas no fundo, na sua essência, ele é a consciência plena. Mas a consciência refletida é a consciência plena, mas confinada dentro das imperfeições do Jiva, né, que está no domínio de Mithya, ele está em outro domínio. E a consciência plena, como ele não tem um aparato experienciador que o Jiva tem, que nós temos, né, os órgãos dos sentidos, etc., são os 17 lá, e então a consciência tem sim uma experiência, mas só através do Jiva. Ou seja, a gente toda hora está pulando o conceito, tá? Uma hora está em Satya, que a gente fala de pleno, mas quando a gente fala da gente está falando de Mithya, né? É um outro domínio, isolado. Então, a forma como eu havia interpretado anteriormente o texto, né, do livro, do James, fazendo aquela referência à consciência experienciadora, eu não lembro de novo quem fez a pergunta, mas eu achei muito pertinente, mas é a consciência refletida. Eu, inclusive, me lembrei de uma analogia que ele fez também para explicar, que é a mesma, parecido com o conceito, por exemplo, de você ver a luz. A Lua não tem luz própria, mas a gente vê a luz do Sol refletida nela. Ou seja, a gente tem a impressão que a Lua, no caso, seria o Jiva, né? Tem luz própria, mas não tem. Ele tem, sim, a luz da consciência plena, que é o Sol refletida nela. Ou seja, a gente vê a luz do Sol refletida na Lua, que tem, na sua essência é a luz do Sol, mas não é a luz do Sol. Enfim, e todos esses conceitos ali que foram expostos ao longo de várias aulas, né, me ocorreram nessa hora para tentar definir, entender o que o James quis dizer com aquilo. E no meu entendimento, a consciência experienciadora é a consciência refletida no Jiva. Sim. Mas, então, eu abri o chart aqui, vocês devem estar vendo, né? Eu vou fechar aqui, tá, o microfone. Ok. Assim, acho que o ponto fundamental dessa interação aqui é a gente não tomar também a ideia de
consciência refletida como algo que é objetivável, um reflexo, né? Então, portanto, é um objeto também aparente em Mithya, né? O símbolo aparece aqui, o Onkara, e aparece aqui, porque significa que, essencialmente, a mente ela é da mesma qualidade daqui, né? De a consciência sempre presente. Então, assim, o que esse chart também nos mostra? Ele mostra toda a conformação do universo, porque todas as formas elas existem em uma composição causal, sutil e física. Só que o Jiva, especificamente com essa configuração que ele tem de órgãos sensoriais, trazendo uma interpretação do meio ambiente em sua mente, ele tem essa experiência como consciência que interpreta, né, o meio ambiente. Isso vai aumentando a complexidade conforme a evolução dos seres, né? Essa complexidade é menor no reino vegetal, por exemplo, do que no reino animal, mas essa complexidade é muito preponderante no intelecto humano, né, dos jivas humanos, e ele tem, além dessa capacidade de reagir aos estímulos do meio ambiente, porque isso é um jiva, é uma projeção, né, que é permitida pela consciência plena, mas que reage aos estímulos do meio ambiente. Só que no jiva humano, a complexidade é tal que ele reage, ele sabe que ele está interpretando, ele faz distinções, por isso, inclusive, a gente tem toda essa engenhosidade humana, toda essa tecnologia, não somos meros animais vivendo uma programação, como a aranha que simplesmente faz a teia dela porque ninguém ensinou a aranha a fazer, ela simplesmente faz o que tem que fazer. O passarinho que vai fazer o ninho, ele não está pensando, eu vou fazer o ninho, tenho que fazer o ninho assim, sabe? Simplesmente ele está seguindo a programação dele. O ser humano não. O ser humano ele é capaz de deduzir que, olha, eu fiz isso de um jeito que foi mais rápido, por exemplo. Olha, eu criei aqui um negócio que pode virar uma ferramenta. Então, existe essa capacidade intelectual que, projetada à interação com o meio ambiente, ela nos levou ao patamar que estamos como humanidade. Mas, como capacidade também de interpretação da existência, ela é tão arrojada, o intelecto humano ele é de natureza tão satívica que permite a nós nos questionar. Pô, quem sou eu? De onde veio? Né? O que é tudo isso? Essas perguntas existenciais que a gente fica contemplando, e por conta dessa conformação que a gente tem, dos sentidos projetados para fora, é tão difícil a gente se tornar convicto e agir como tal, né, de que isso é uma ilusão, porque a gente só entende toda o conhecimento como sinônimo de experiência. E aí está a dificuldade da gente lograr também o autoconhecimento do que é a consciência sempre presente, porque ela não é experienciável, né? Mas ela é cognoscível, e é disso que a gente vai tratando ao longo de toda a ascensão do conhecimento vedantino, né? Mas a gente diz consciência refletida justamente porque essa conformação jiva, ela causa uma experiência que é individual. É basicamente por isso. Mas é a natureza do que está aqui, o símbolo está aqui, porque a mente é exatamente da mesma natureza de Brahman, né? Em essência, a mente ela é sem forma, ela é ilimitada. Ela não é limitada, a gente pode dizer assim, porque nela é possível que seja conhecido todos os objetos do universo, né? Todas as experiências são possíveis nela, né? Mas, claro, existe um aspecto limitado desse corpo sutil, porque ele pode estar presente ou não.
individualmente, né? Tá legal? Assim, esclarece um pouco mais, elucida um pouco mais, Roberto? Tá, não, para mim agora, assim, tá claro. Eu só não sei se, voltando, de onde nasceu toda essa questão. Nasceu da pergunta, que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir exatamente, mas foi assim, Do Marcos era a pergunta? eu não lembro, Fábio, desculpa, Uhum, eu tenho tudo anotado bem. aqui. Mas foi uma dúvida que apareceu assim, ora, se a consciência plena, ela é completamente, é, vamos falar, intangível, a gente não consegue experienciar ela e ela não experiencia nada. Então, como é que essa consciência experienciadora tem uma outra entidade? A pergunta começou assim. E daí Uhum, houve um desenrolo, né? Veio desenrolando em várias respostas possíveis. uhum, Então, assim, tentando responder essa questão dele, então, de uma forma mais definitiva, agora que os conceitos estão claros, né? uhum, Só para confirmar. Então, a consciência experienciadora a que o James se refere uhum. é essa consciência do Jiva. É isso? Sim, sim, o corpo sutil do Jiva. Ok, Que ok. só existe nessa dependência do Jiva, só em mim, Aham, né? aham. Perfeito. Ok. Tá, e tá em Legal. consonância com tudo aqui. Sim. Oi, Fábio, Marcos, tudo a bom? pergunta. Tudo jóia, boa noite para vocês. A pergunta aí, Ah, para foi ficar claro e sua? confirmar, foi minha, foi o seguinte: que no É, finalzinho está escrito assim que a consciência não é uma entidade experienciadora, lá no texto, é, né? E aí eu questionei: sim, se não é a consciência que está experienciando, quem é que está? Essa foi a minha sim, sim. pergunta. Foi o ponto Que é de o que partida para uma participação super legal de várias pessoas. O Alex também teve comentários que foram super pertinentes, foi muito legal. Isso mesmo. Só que eu estava ouvindo o vídeo, por isso que eu quis voltar começando com o Roberto hoje, porque eu percebi que eu não voltei nele. Teve várias pessoas que interagiram, eu senti a necessidade de voltar para você, Marcos, para a gente decupar melhor aí a tua questão e faltou voltar no Roberto. Mas é legal isso mesmo, esse é o propósito desses nossos encontros aqui, né? A gente fica fazendo como o Alexandre, o ditado que o Alexandre Castoldi gosta lá de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vou Bom, tirar o compartilhamento da tela aqui. obrigado, Fábio, então, pelo foco e pela atenção, né, de voltar para a pergunta. Obrigado. Ok. Então vamos começar a leitura do capítulo 2. Como eu fico livre? Quando você desiste de procurar no mundo dos objetos, você está pronto para a opção espiritual. Quando eu tinha 25 anos e estava nas garras de um profundo desespero, tive uma epifania de proporções épicas, que transformou a minha vida e me colocou no caminho da iluminação. No entanto, a busca não precisa começar com um evento dramático, né? O James começa contando um pouco dessa experiência de epifania que colocou ele no trilho do Vedanta, né? Que impulsionou ele para uma busca espiritual. Ele tem um livro que ele conta sobre isso em mais detalhes. A história dele está lá num posto de correio no Havaí, de repente ele teve lá essa epifania, uma coisa totalmente repentina, inesperada. Talvez isso seja também uma experiência que pontuou a vida de alguns de nós aqui, mas aí, conforme a gente vai desenrolar no texto aqui, a gente olhar para isso como uma experiência, que ela pode ser significativa, porque ela nos leva a, a readequar as nossas vidas a uma busca para entender melhor a motivação do que aconteceu e tal, mas ela em si mesmo também é uma experiência, assim como todas as experiências do nosso dia a dia estão de alguma maneira nos conduzindo, né? Como se fôssemos afluentes de um rio principal que vai desembocar no mar, né?
Talvez um livro como O Poder do Agora chegou em suas mãos e o levou a outros livros, até que você finalmente descobriu a ideia da não dualidade. Ou, por motivos de saúde, você fez yoga e posteriormente interessou-se pela meditação, o que levou à ideia de iluminação. Talvez você tenha encontrado um Buda de pedra em um bazar e colocado em seu jardim, e ao mesmo tempo tenha notado que sua mente não estava mais preocupada com as mesmas coisas mundanas. Então veja só, esses símbolos que também vão ressignificando a nossa vida, né? Quando a gente conhece, começa a dar valor para todas essas simbologia espiritual, experiências de buscar uma compreensão mais ampla, né, do que é subjacente a essa existência aparente, elas acabam, enfim, criando novos valores, né? A gente começa a adquirir novos valores, né? Então, Buda de pedra, colocado no jardim, tenha notado que sua mente não estava mais preocupada com as mesmas coisas mundanas. Talvez alguém tenha levado você para ver o famoso santo que abraça. Eu não sei se essa tradução está correta no masculino, porque é mais famosa aquela santa, né, indiana, a ama, né, que abraça todos e tal. Então, inclusive, acho que válido um comentário aqui, né, que muito interessante, né, porque também é um fenômeno, uma pessoa que se devota a abraçar as pessoas, milhares de pessoas fazendo fila, né, então, com certeza ela é motivada por um amor ali nesse gesto, que transcende barreiras, mas me chama muita atenção nesse fenômeno que ele me parece me dizer mais a respeito da maior parte da humanidade, né? O quão carente as pessoas são, em geral, somos carentes de amor, né? De afeto. Então, você vê esse fenômeno, né? Uma pessoa que se propõe a ficar ali recebendo abraço, abraçando as pessoas e forma fila quilométricas. E algo que você não poderia explicar aconteceu. Então você foi nessa santa porque um amigo te chamou lá, tal, e aquilo foi uma experiência profunda, né? Quando estiver pronto, você descobrirá inúmeros caminhos que supostamente te conduzirão para fora do mundo. Esse fora, entre aspas, aqui, fora do mundo, a gente também pode pensar assim, como aquela expressão que os americanos usam muito, o rat race, né? A corrida dos ratos, né? Que é essa loucura de as pessoas trabalharem, ter momentos pífios de diversão, volta a trabalhar e a ideia é trabalhar, acumular dinheiro para adquirir posses. Então, de repente, quando a gente começa a abrir espaço para esses outros valores, né, a gente pula aí para fora do mundo, como ele diz aqui. Então, se você pensou que o mundo era um gigantesco mercado de objetos e atividades, logo descobrirá que o mundo espiritual também é um grande mercado de objetos e atividades. Então é isso, aquela coisa dos shopping centers espirituais, né? A gente tem todo tipo de pessoas aí se propondo a uma vivência que vai ressignificar a tua vida, vendendo isso a preços absurdos, uma lista imensa de possibilidades de práticas que você pode pagar por isso para ter essa vivência que vai ser uma vivência limitada no tempo e espaço, pode produzir algum novo valor em sua vida, sim, mas aquilo que foi ali adquirido naquele momento não se mantém na mesma qualidade. Como os anunciantes na TV, inúmeros gurus, avatares, xamãs
yogis têm tudo para você, né? Eu acho que caberia nessas palavras aqui bastante entre aspas, né? Porque gurus, avatares, né? Então são símbolos de sabedoria que se tornam vendáveis, né? Então se usa muito desses símbolos de sabedoria, né? Ah, o tal avatar, ali naquele cantinho lá da Índia, se você for, você vai encontrar um homem santo, né? Eu acho que muitos de nós aqui já viu muita coisa. Eu já fui em Guru Shaktipa, o cara lá se propunha a tipo fazer você ter a iluminação só com um passe dele lá e tal. Mas são fenômenos, né, que, como toda experiência, é limitada, né? Às vezes uma qualidade satívica muito preponderante de uma pessoa é capaz de causar essa modificação no ambiente, né? Que só de você entrar no lugar onde a pessoa está, você já se sente mais em paz e tal, né? E existe muito também de saber controlar e gerenciar esses fenômenos nessas pessoas, né? E isso a gente vê em todo tipo de religião, espiritualidade, igreja, os pastores que dominam muito bem essas técnicas, enfim. Então, esses xamãs e yogis têm tudo para você: libertação, iluminação, kundalini. Dizem que uma energia oculta, parecida com uma cobra, dorme no fundo da coluna. Para despertá-la de seu sono, você deve comer como um pássaro, fazer exercícios respiratórios exaustivos, cantar mantras impronunciáveis e privar-se do sono. Eu comi colheradas de pimenta caiena e engoli jardas de tiras de pano de algodão que recuperei de minhas entranhas carregadas de bolas de muco. Purificação. Então, assim, ele fala aqui da Kundalini, né? A Kundalini é algo que também é fenomenológico. A gente vai ver, inclusive, escrituras, né, védicas falando a respeito de Kundalini, mas isso não significa que a vivência da Kundalini e tal, talvez alguns aqui já tenham ido em experiências intencionais para produzir essa vivência de ascensão de Kundalini e tal, tenha sentido ali alguma coisa e tal, e aí, onde é que está isso agora, né? A epifania de quando a cobra chega no alto da cabeça e você tem aquele momento de transe orgásmico de iluminação, né? E aí não é preponderante, né? Não é que todo mundo que precisa se realizar, quer se autorrealizar, né? Tem em si a natureza do buscador, precisa ter a vivência de Kundalini, né? São fenômenos. E aí ele fala aqui, né, da comi colheradas de pimenta caiena e tal, e no final, purificação. Então, assim, um pouco de purificação pode ser necessário, né? Ajuda a mente. Agora, a gente atrelar a ideia de que a gente precisa atingir uma purificação tal a nível físico para que a gente possa autorrealizar, né? Redescobrir a nossa verdadeira natureza como consciência, existência ilimitada, é um engodo, né? O corpo ele é sempre da ordem da projeção, né? De Mitya, portanto impuro. Você pode produzir algum grau de purificação que você vai ver que melhora as suas qualidades mentais também, porque é uma interação, né? Corpo-mente. Então, um certo grau de purificação que pode inclusive ser como uma simples caminhada, quando você está muito tamásico e letárgico, e aí você vai, faz uma caminhada mais acelerada, algum exercício físico, você vê que aquela produção de rajas já te traz um pouco mais de equilíbrio, e quando você volta a relaxar, você tem uma mente satívica, né? Então, essas qualidades, essas três qualidades que conformam toda essa realidade aparente, a gente vai falar disso também
ao longo da leitura do livro, e num outro momento a gente pode, que eu acho que o estudo nosso aqui, o livro inteiro, ele vai levar bastante tempo, e a ideia é essa mesmo, a gente ir fazendo pausadamente, mas num outro projeto a gente pode fazer o estudo do Yoga das Três Energias, que é um livro fabuloso, que a gente, em grupo aí, está resolvendo a tradução, mas aí a gente está com umas questões aí, se vai ter que ser vendido e tal, para reverter uma verba lá para o Shining World, porque a gente tem que considerar os direitos autorais e tudo mais, e isso ainda está indefinido. Mas é um livro que explica muito bem essa questão das três energias, né? Sattva, Rajas e Tamas, e vai dar ali muitas pistas de como a gente pode tentar fazer algum gerenciamento delas. É claro que a gente não tem um controle total sobre isso, elas estão em constante modificação, né? Se a gente pudesse controlar, talvez a gente pudesse até falar, vou ficar então sempre satívico, aí nem dorme, né? Mas não é assim que funciona. Existe, tal como um movimento do ciclo circadiano que tem nas plantas, ou a gente tem, né, em relação a hormônios e tal, por trás de tudo isso está envolvido essas três energias básicas que conformam toda a realidade, em mutação de concentrações, alterações de proporção entre elas, que vão nos dar qualidades mentais diferentes ao longo do dia, né? Desde quando a gente desperta até quando a gente vai dormir. Então, essa purificação tem aí o seu grau de importância, mas sempre vamos lembrar disso, né? O corpo está na ordem de Mithya, essa pureza toda de yoga, e eu vou me virar do avesso, e eu vou fazer o lota todo dia, e eu tenho que passar um pano pelo meu intestino para me purificar, nunca acaba, não teria como. Aí ele estava falando aqui da Kundalini, né? Quando ela acorda, a Kundalini desliza pela espinha, passando por vários centros de energia. É um caminho excitante e cheio de perigos. Ela não é fácil de controlar e pode se soltar em uma das menores correntes nervosas que circulam pelo sistema nervoso central, escondendo-se lá e causando todo tipo de problemas. Mas se tudo der certo, ela continua em sua espiral ascendente, perfurando o centro do coração. Ela libera o amor incondicional. Quando ela penetra na mente, a sabedoria flui como um rio. E finalmente o grande finale. Ela explode através de um portal místico no topo da cabeça e se funde na consciência. O ser pleno e ilimitado, desencadeando um orgasmo espiritual alucinante que dura para sempre e te liberta. Dura para sempre, é aí que está o trick, né? Essa é a promessa, mas ela não é a promessa que ocorre. Muitos daqueles que são autorrealizados através de uma epifania, a gente nunca pode esquecer que existe o conhecimento estabelecido por trás dessa experiência, né, de epifania, experiência mística, o transe, e muitos desses autorrealizados que temos aí conhecimento, principalmente Ramana, eles não vão descrever aquilo como um movimento da Kundalini que fez ele reconhecer a sua natureza como Brahman. Ou talvez você tenha uma tendência ascética. Você faz Vipassana, uma antiga técnica de meditação, e se encontra sozinho em uma sala observando a sua respiração interminavelmente. A conexão entre essa atividade e a libertação nem sempre é óbvia, mas os professores dizem que um dia você alcançará um estado sem sofrimento, o Nirvana. Eu fui
um estudante de Vipassana, não sei aí se alguém já teve as experiências de ir no centro de meditação do professor Goenka-ji, falecido, e ali você fica 10 dias em silêncio total e você vai meditar 12 horas por dia. E eu passei por isso, porque acho que existiu ali em algum momento essa experiência essa tendência de um asceta, né? E eu posso dizer, em alguns momentos eu vivi ali fenômenos de autoobservação, de me liberar de certas tendências e condicionamentos, junto com muita dor e junto com uma estabilidade mental e um estado satívico impressionante, mas que não se mantém ao longo de muito tempo. Você sai de um retiro desse, você tenta, ainda mais eu, numa condição que ainda minha filha só que era nascida, mas era pequenininha, a vida cotidiana em São Paulo ainda, eu morava lá e tal. Por um tempo você consegue manter aquela disciplina, vou acordar às 4:30 da manhã e vou fazer 1 hora de Anapana e vou fazer no fim da tarde e tal, mas isso não se mantém. E mesmo quando eu tive a oportunidade de dedicar horas e horas dos meus dias, que foi até um motivo de crise familiar, né? Porque minha esposa falava, pô, mas você só quer saber de meditar. Mesmo quando eu tive essa oportunidade de ficar, hoje eu vou ficar 6 horas em Samadhi, eu posso dizer que isso não transformou muito a minha compreensão vã daquilo que eu realmente era até ali. Então, tem o seu valor, né? Mas é uma experiência objetificável, né? Como qualquer outra experiência limitada no tempo e espaço. Talvez você tropece... Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Oi, José Roberto, pode? Claro. Bem, boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, sobre essa questão da meditação e tudo mais, assim, pelo que eu percebo, parece que a gente tem nesses ensinamentos espirituais, parece que alguns deles, pelo menos alguns que eu já estudei, parece que o intelecto ele não é levado em conta tanto quanto o Vedanta, assim como ferramenta, né? Parece que ele é meio que ele é meio considerado mais como um vilão do que como uma ferramenta útil para o autoconhecimento. Uhum. Seria isso mesmo? Qual é a sua visão? Sim. O que acontece? As práticas meditativas, elas, no budismo até vai ter uma distinção das chamatas puras e as chamatas impuras, que é essa coisa do foco, né? Você sempre tem um ponto focal. Então você tem uma experiência de purificação mental porque você concentra a sua mente em um único ponto. Seja você meditando de olhos abertos, olhando para uma parede em branco ou para um ponto fixo nela, seja você fazendo como o Anapana do Vipassana, em que você se concentra no ar, passando aqui entre as sobrancelhas, entrando e saindo, e você só fica nisso. Sua mente escapou, você volta ali naquele ponto focal e você fica ali como que domando esse touro bravo até que a mente, né, dá aquela assentada e você vive essa experiência de ausência da mente, né, sem pensamentos. Então, o Vedanta, ele vai trazer para a gente uma compreensão mais ampla, como você falou, de discriminação através do intelecto, que ela deve ser, inclusive, empregada em todos os momentos da nossa vida, né? Então, essa discriminação é constante, é no cotidiano. Você pode meditar. Você vai meditar de uma forma vedantina, vamos dizer assim, aquele texto que uma vez foi compartilhado um tempo atrás do Dayananda, aqui no Brasil, inclusive, foi aquilo lá,
tem lá no grupo, para quem quiser procurar na lupinha lá, procura meditação Dayananda, eu acho que deve achar. Então você vê ali ele orientando as pessoas a se olhar, ele fala coisas tão bonitas assim, do tipo, veja-se como uma pessoa, tipo um objeto, não como uma personalidade, né? Sente-se confortavelmente, você não precisa ficar numa postura exaustiva, sentado no chão duro, com a coluna e com as pernas, com os calcanhares sobre os joelhos e coisas assim, né? Não, sente-se numa poltrona confortável, né? Coluna ereta para ficar alerta, mas assim, encostado, relaxado, relaxe. Você se vê no seu estado relaxado. E tal como o céu não se importa se está completamente nublado, se está caindo raio, se está cheio de nuvens, se ele está completamente azul, ele não é afetado por nada, você se mantém nessa condição não identificado, não associado. Não há nada com a que você se queixar do céu nublado, o céu cheio de nuvens cinzas, né? Você continua intacto, né? Então, eu acho que essa distinção, a gente acaba se apegando muito nesse caminho que a gente percorre, né? Quando a gente se depara com essas práticas que são, sim, profundas, mais do que te levam a uma compreensão talvez mais ampla do que você tinha anteriormente, porque você vai se colocar em um propósito de autoobservação, mas você fica nisso, né? De domar o touro que a mente é. E aí no Vedanta você vai aceitar melhor essa condição mental. Simplesmente não fica pegando carona nos pensamentos, mas deixa os pensamentos passarem, deixa os pensamentos transitarem. Mas não fica com essa pira de querer acessar os pensamentos, de querer que os pensamentos deixem de aparecer. A mente, você se colocando nessa condição de não identificação, não associação, né? Você às vezes atinge esse estado de silêncio completo da mente. E aí, de repente, pinta um elefante roxo voando na tua mente. E você vê que a mente não faz sentido nenhum. É isso aí mesmo. Entendeu? As coisas são produzidas na mente. Então, essa é a natureza da mente. A gente aceita, a gente acolhe isso, né? Mas sempre nessa postura. Eu sei que eu sou a condição sem forma, que não toma forma de nenhum trânsito da minha mente, nenhum objeto que passa pela minha mente. Eu sou esse que é não identificado, não associado, livre e independente de tudo que transita na mente, né? Eu acho que essa é a principal distinção. Que aí, Roberto? Não, acho que é justamente o que você abordasse isso mesmo, porque assim, o que eu depois que eu comecei a estudar o Vedanta, eu vi da importância do intelecto, que antes eu queria negá-la, né? Negar a importância dessa ferramenta que na verdade ela é útil, né? Você precisa dela. Exatamente. Para você se autoconhecer. Ela não é uma coisa que você tem que rechaçar e não serve para nada e você tem que ter a sua mente limpa e para Exato. tem que ter sua mente limpa para poder ter uma experiência, né? Geralmente essa é vamos dizer, o carro-chefe de alguns ensinamentos. Sim. Mas é isso mesmo, assim, acho que eu também acho que para mim o que ajuda muito, porque assim, essa questão da discriminação é um ponto que ajuda demais no seu dia a dia. Aí acaba que a sua mente começa a ficar mais tranquila com a própria discriminação, né? Porque você vai vendo a impermanência das coisas que vêm, que vão, e dos objetos, né, que aparecem na sua consciência. Assim. Então, acho interessante. Outra coisa que eu queria perguntar para você é essa questão do Kundalini. Acho que a gente já conversou sobre isso, mas assim, se você pudesse abordar mais, porque assim, é uma coisa que até o James, em alguns vídeos, ele fala
da experiência do Kundalini, mas assim, o que eu não entendi, assim, é como se fosse uma armadilha de Maia também, essas experiências que aparecem no Kundalini, ou é uma experiência não dual que tem a sua importância em algum estágio da sua compreensão ou não, entendeu? Não existe experiência não dual, né? A experiência, ela sempre existe em dualidade. Então, esses fenômenos, eles ocorrem, né, em Nitya, eles fazem parte e eles podem sim ser representantes simbólicos em relação a um salto de compreensão ou na verdade pode até inclusive te jogar em um mar de muito mais dúvida e perturbação mental, porque pode ser inclusive uma epifania, pode ser uma experiência perturbadora, mas ela tem o seu propósito. O que a gente não pode esquecer é que, como qualquer outra experiência, existe o conhecimento que é subjacente e do qual essa experiência depende para ocorrer, né? Então, é o conhecedor, né? Então, é aquela colocação genial que o Nagar sempre faz, né? Que uma experiência, seja qual for, ela só é tão boa quanto o conhecimento que você retém dela, né? Então... Sabe? Oi, Sarri. Queria colocar, pelo que eu entendi do texto, e, né, a questão de todas as yogas, de todas as atividades feitas com esse direcionamento de melhoria espiritual, isso são ferramentas, mas o que eu acho que ele quer dizer é que nenhuma dessas formas de conhecimento são relevantes para a realização, para a iluminação. Acho que é isso, nesse sentido que ele fala. Não sei, pode... Da perspectiva do Jiva, cada um tem a sua história, cada um tem a sua biografia, e a gente não é nem mesmo essa história, né? A gente existe além, né? A gente é a existência sempre presente. Mas, assim, da perspectiva dessa história, desse Jiva em particular, pode ser relevante para ele, né? O fato dele ter passado por uma determinada experiência. Mas, como você falou, regra geral, não é isso que é relevante, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria história de Ramana, né, que é tão simbólico para todos nós, ele não tinha nenhum apreço na juventude dele, estava com 17 anos, era um garoto ali que brincava no quintal ali da casa dele, enfim. Uma inocência, né? O que tinha era uma inocência, e de repente acontece aquilo. Mas por uma conformação também do Prarabdha Karma, né, dele, existia essa sabedoria ali presente que por um lapso ali ele fala, não, eu vou me entregar nisso, né? É que a gente compara e usa como inspiração a vida, a história, a personalidade desses mestres, Sim. e a gente acredita muito nessas ideias. Agora talvez não por causa do Vedanta, né? Sim. Mas a questão é que o ser, né, essa revelação, essa autodescoberta, tudo aquilo que está mais ligado à questão espiritual dá a entender que elimina o distanciamento em relação a isso. Mas qualquer pessoa, qualquer indivíduo, independente da sua experiência, já é o ser. Pelo menos da minha perspectiva aqui que eu vejo. O que falta é saber que você é, né? É simplesmente isso. E é isso que transforma o Jiva em um Jiva liberado, o Jiva Mukta, né? É claro que existe como é tudo uma dinâmica de tendências, não é que o autoconhecimento imediatamente produz liberação. Você precisa fazer com que o seu autoconhecimento seja de utilidade para essa purificação das tendências, até isso representar uma liberação de fato. Ou não, pode acontecer também
imediatamente. Tudo depende de como é a conformação em termos de karma, né, daquele jiva em particular. Eu compreendo dos gurus, dos professores, de todo ensinamento, é que a tua perspectiva parte sempre do que tu já é e de que nada falta. Uhum. Assim é que tu percebe aquilo que aparentemente falta. Uhum. Uhum. É. Isso depende muito dos níveis de compreensão, né? Mas fundamentalmente o que você estava falando antes, as pessoas colocam, de fato, existe uma tendência de tomar por comparação as histórias que muitas vezes são intencionalmente propagadas como, olha, veja isso, coloque num pedestal essa história de tal guru, aquele lá, seja lá qual for. Essa experiência levou ele à iluminação. E aí a gente coloca isso num pedestal, a gente objetifica a iluminação, né? E aí, enfim, fundamentalmente nada disso é relevante, como você falou, né? Podem acontecer experiências que envolvam epifanias, as epifanias podem representar ou não subsequentemente a autorrealização do indivíduo. Eu acho que isso é bem raro, na verdade. É muito mais comum que seja pragmaticamente realizado como conhecimento, sabe? Fábio, Oi, Carlos. eu penso, pronto, que isso que a Chay estava falando, isto tem muito a ver com o estado em que nós estamos neste momento, com a reencarnação, com as reencarnações que tivemos e com as vacinas que se conseguiram evitar, Exato. Porque só se chega a esse estado novo como o ramo, porque já houve muita coisa atrás que já rolou. Exatamente. Imagina, eu que estava a falar em outra coisa, ainda falando daquela coisa da meditação que o José Roberto falou. E não vou defender a meditação porque eu já passei essa fase também da meditação, mas eu penso que a meditação é uma coisa que principalmente quando nós temos a mente pouco sátil, a meditação é uma coisa que ajuda muito a chegar. Depois a pessoa um dia percebe que não é tudo e depois deixa como deixei eu e como já deixou muita gente. Sim. Mas serviu para que eu era muito, a cabeça era muito, como se costuma dizer na terra, eu era muito maluco, e as coisas depois começaram a acalmar, depois quando comecei a meditar, comecei a ser mais calmo, e ia começar a pensar melhor nas coisas, portanto, isto não é propriamente para defender a meditação, mas digo que não há outros caminhos melhores, mas a meditação é útil, pelo menos em alguns casos, quando a gente não é muito... Quando a mente é muito coisa, muito rajada. E às vezes a gente pode abandonar a meditação também, depois de perceber que a gente está, aquele termo que o Nagar usa, stuck in sattva, né? A gente está viciado na experiência meditativa, a gente fica meditando para produzir aquela experiência de mente satívica, né? E voltando a um ponto que o José Roberto falou, também é isso, a gente tem uma compreensão do que seria um propósito mais adequado para a meditação, né? Porque as pessoas chegam, a gente vê as pessoas que chegam no Vedanta vindo dessas compreensões assim, eu preciso erradicar a mente é o inimigo. Eu já vi tanta gente sair daquele grupo falando, resmungando, isso aqui é muito intelectual, é muito cabeção para mim, isso não pode ser, porque a gente tem que negar a mente, a realidade está por trás da mente, que é uma afirmação verdadeira, mas assim, a mente é necessária para você compreender o que é essa realidade, né? Sempre presente, que sou. Então, existe muito apreço por essas ideias errôneas de refutar o intelecto, de a mente é um inimigo. Essa é uma ideia que, nossa, eu vejo muito a mente como um inimigo. Então, Fábio,
eu posso colocar assim, ó, não tem como, eu vou falar por mim, eu não posso falar por ninguém. Não vejo como negar a mente antes de conhecer exatamente como ela é, como é que ela funciona. Então, por isso, acredito sim que o Vedanta seja super importante para quem quer conhecer como é que a coisa funciona, entendeu? Sim. Muito bem dito, Sahi. A gente tem que ter uma compreensão adequada de Mithya, né? O Vedanta também traz isso. O como é que a coisa funciona, né? É isso, a gente entender como que é essa natureza aparente da mente, né? O texto, ele Fábio, continuando, a gente vai... Oi, fala, Marcos. uma coisa que eu percebi aí nessa explicação do texto, e que também eu também já cheguei a ficar 2 anos também nessa onda de meditar, prestar atenção na respiração, tentei muitas coisas sem sucesso. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, que ele está citando exatamente por essa vassana primordial que nós temos por experiência. Quando você acorda para essa busca, você novamente foca em realização experiencial, que é uma coisa dual, né? Então, todos esses caminhos aí que ele citou, de comer coisas, de fazer isso, fazer coisas radicais, são todos caminhos da dualidade. E que, na verdade, a realidade última mesmo é quando você encontra a não dualidade, que é esse caminho do Vedanta. Entendeu? Porque aí você só vai compreender de fato quando você supera a não dualidade, supera todas essas buscas mais ou menos ilusórias para encontrar de fato o conhecimento final. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito válido ser grato, inclusive, a chegar a essa ideia de não dualidade através de pessoas que apresentam isso de uma maneira completamente incompleta. Então, acho que pode ser a história de muitos de nós, também foi a minha, né? De repente a gente se depara, é isso, né? Advaita, ok. Então, é isso que eu tenho que entender. E aí a gente fica ali marinando nas palavras desses que são denominados neo-advaita, que vão ficar dizendo, olha, você é isso, né? Não existe nenhuma distância entre essa realidade aparente que você é e o que você já é, e fique nisso, você é isso, tá tudo certo. E aí você fala, tá, e aí você se encanta, né? Porque você fala, uau, então é isso, eu tenho que ficar aqui até eu entender, né? Só que falta caldo nesse angu. Falta completude nesse ensinamento, né? Então você fica ali naquilo e foi o que acabou me levando, quer dizer, graças a Ishwara, um dia eu conheço o Nagara aqui em Ubatuba, em 2013, que vai, na época que eu conheci o Nagara, ele estava ainda, não tinha contato com o James, aí ele foi conhecer o James e você vê como aquilo que já era a realização dele foi se expressando em uma perfeita explanação, e isso passou a ser a vida dele, ele ficar disponível a compartilhar com as pessoas a compreensão dele, que foi ficando cada vez mais clara na maneira dele explanar, por conta do contato dele com o James e com o Vedanta ensinado tal como o James ensina. Então, enfim, todos nós tivemos esses caminhos, né? Devemos ser gratos, inclusive, eventualmente, por alguma coisa que você olha para trás e fala: meu Deus, eu fiz isso, eu me meti nessa roubada, mas beleza, fez parte da tua história. Eu passei 6 meses, né, com o tal do livro dos segredos aí do famoso guru, que ele falava assim, entre quando a respiração, você expira, entre a hora que termina, antes de respirar, tipo assim, entre uma expiração e uma inspiração, a graça vai surgir, o tchá, e eu fiquei 6 meses nessa meditação, esperando essa graça, esse tchá, até cansei. Mas é assim mesmo, né? Se a gente não tivesse nesse caminho buscando, a gente não ia chegar, né? Exato. E talvez se o Vedanta fosse apresentado sem você estar nessa busca, sem você estar nessa fissura de encontrar, você talvez não valorizasse, né? Exato. Mais ou menos é o preço que você tem que pagar, né, para chegar na não dualidade, é passar
alguns aperreios na dualidade. E aí faz todo sentido aquilo que o Nagar fala, da gente não precisar ficar também propagandeando o Vedanta, porque ele só vai se aplicar na mente de quem vai de fato dar valor, porque já alcançou a possibilidade de se apropriar desse valor por mérito de clareza mental, da compreensão que a história dessa pessoa produziu, né, para ele conseguir disponibilizar a mente dele para o Vedanta. Algum microfone aí aberto? Eu tenho o meu aqui que eu queria falar antes. Oi, fala, Serena. Não, é sobre a questão da meditação, que para elucidar sobre esses conceitos, não dualidade e dualidade, tem que ter um tempo dedicado a isso. Sim. Né? Isso é óbvio. Uhum. Mas talvez o que seja possível aprofundar um pouco mais na compreensão seja o fato de tu conseguir, através do teu campo, através da vida que é observada aqui, como isso se localiza e como isso se revela. Uhum. Como falar da não dualidade, né, se o teu ponto de vista ainda é totalmente dual. Então eu preciso descobrir como esse ponto de vista está percebendo a dualidade para que eu possa compreender a não dualidade que todo mundo fala. Sim. Né? A dualidade, ela é esse recorte que a mente faz. Ela é uma interpretação daquilo que não é dual, nunca foi. Uhum. Então, dentro dessa perspectiva que surge aqui, eu consigo compartilhar, assim. Sim, e é preciso essa legitimidade, né? Então, por isso que o Nagar fala aquilo, né? Fala com quem vem até você, né? E fala, poxa, eu percebo que você pode me ajudar, e aí você vai para essa pessoa dedicar, para não ser como aquele ditado em português que a gente fala pérolas aos porcos, né? Que é uma coisa até grosseira de falar, mas é isso, o porco ele não vai dar valor nenhum para pérolas, né? Isso. Então você só vai entregar aquilo que é de valor para quem pode valorar de fato. Né? Uhum. E outra coisa que é muito válido complementar do que você estava falando, Sarri, é isso, que existem fases que o Vedanta vai fazer através de um caminhar em fases, você de fato realizar não dualidade como a existência que você é, Jiva, né? A existência, o Jiva é fundamentalmente a existência sempre presente, e o Jiva como um ponto de vista aqui, de um ponto de perspectiva dessa realidade aparente, ele tudo que ele vê não é nada além dele mesmo, né? E que fundamentalmente tudo é o ser. Mas primeiro a gente inicia a busca com uma ideia de que existe algo que transcende, né? Tem uma realidade que é algo além de mim. Só que a tua perspectiva no início, quando você fala, é além de mim aqui, o Jiva, né? Aí depois você faz essa distinção Satya, Mithya, e aí você readequa que o eu real é Satya, né? Que é a existência. Então, na verdade, dentro dessa compreensão, a gente poderia dizer que o que está além é o Jiva, né? Mas além como uma projeção, uma aparência acontecendo dentro da consciência. E finalmente você realiza que não existe nada além de nada, né? Porque tudo é um ser, consciência existente ilimitada, permitindo essas aparentes projeções, essa aparente realidade tangível, né? Então tem essa caminhar assim em fases que é importante também a gente entender. A gente vai falar tanto de Satya e Mithya, sujeito e objeto, para no final das contas entender de fato que tudo é um.
porque durante muito tempo a gente vai ficar, ué, mas pô, tá falando de não dualidade, mas Sati e Mitya, então é dualidade, né? Esse tipo de coisa que é conflitante, mas que o Vedanta, com as suas análises contraintuitivas, vai clareando, né? Ok? Vamos prosseguir no... Ok. Roberto, Oi, Roberto, Fábio, desculpa. oi, Carlos. É como você dizia agora, não serve de nada a gente tentar mudar os outros, dizer, olha, fala também. Eu tenho amigos a quem já falei de Vedanta na sequência, que isto é importantíssimo, não servia de nada. Uhum. O Nagar, vocês Quem estavam, não está no quem estava ponto, presente na aula do último sábado, antes de começar a gravar, que o Nagar ligou uma lixadeira de ego assim e ficou falando umas coisas para mim, tipo, ó, toma cuidado com a posição que você toma, tal, mesmo, porque eu não tô aqui me colocando num ar professoral, a gente está aqui como irmãos iguais e tal, e ele estava falando disso, né? Mas ele falou também disso, de, olha, cuidado, não é para você achar que você vai sair falando de Vedanta por aí. E, de fato, isso surge como uma tentação, porque se é algo tão maravilhoso que produz na sua vida essa clareza de compreensão e que modifica a sua experiência, inclusive, porque, né, quando você é consciente de sua natureza como existência consciência independente e você está convicto disso, você se apropriou disso de uma maneira que as vicissitudes todas da vida te mantêm ainda inabaláveis, você vai lidar com elas, tem hora que é pesado, mas você está ali no seu eixo, né? Então, o conhecimento vedantino, ele traz isso para a nossa vida. Aí você quer, né? Vamos compartilhar isso com o mundo, só que não vai ser eficaz com quem não dá valor. Tem gente que simplesmente vai falar, meu, o que esse cara tá falando, né? Bom, talvez você tropece em um método moderno e acabe em um culto ligado a máquinas que monitoram suas ondas cerebrais que são destinadas a te limpar. Enfim, o James está falando de alguma outra prática maluca. Acho que é aquela história de bioenergética que tem agora, o pessoal falando, tem uns aparelhinhos que fazem um mapeamento e tal. Uma amiga da minha esposa que estava aqui falando disso outro dia. Eles dizem que há maneiras de entrar em contato com mestres elevados que se iluminam a partir de planos estratégicos. O Rosalvo, talvez aqui, será que não tem uma questão de tradução que iluminam, te iluminam, né? Iluminam você a partir de planos extraterrestres? Eles dizem que há maneiras de entrar em contato com mestres elevados que iluminam você, te iluminam a partir de planos extraterrestres. Talvez isso faça mais sentido, pô. Mas é assim que está escrito aqui, é se iluminam, enfim. Eu acho que o James aí está fazendo alguma alusão àquela seita do Tom Cruise lá, Cientologia, parece que é mais ou menos esse sentido aí. Assisti um documentário uma vez, acho que está relacionado com isso aí. Tem muita coisa desse tipo, né? Eu tenho aqui em Ubatuba tem uma galera que curte essas coisas de contato com os pleidianos, tem o tal do Ashtar Sheran. Pois é, mas que usa esse método aí que ele está falando, que todo Tom Cruise lá, você usa uns aparelhos eletromagnéticos, sei lá, para você fazer cura, para você ter Ah, é? é doidura total. Eu já assisti um documentário, é piração total. É cientologia, né? Tecnologia, justamente. Negócio que abarcou um monte de ator de Hollywood, né? Justamente, é. Já ouvi falar, já. A vida moderna é um verdadeiro supermercado de caminhos sobrenaturais. Sobrenaturais é uma palavra que é interessante também, né? Outra palavra que eu acho engraçada como é que eu estava lembrando outro dia de experiência?
Outro dia eu me deparei... Paranormal. Não, eu me deparei com o termo assim, experiência extrasensorial. Pense por um segundo na completa ausência de sentido desse termo, experiência extrasensorial. Se não tem os sentidos presentes, não tem, não, se não tem, além do sentido, você não vai ter experiência, né? Enfim, então é engraçado, né? E aí também é isso, se apegar na palavra autoconhecimento, não é por acaso que chama autoconhecimento, ora as bolas, né? Não se trata de uma autoexperiência, autoconhecimento. Então é isso, é um verdadeiro supermercado. A espiritualidade é um mundo atraente, romântico, exótico, misterioso e promissor. Mas, infelizmente, a psicologia básica que opera nela não é diferente da psicologia operando no mundo cotidiano que você acabou de sair, né? Então, assim, a maneira adequada da gente lidar com o cotidiano, ela não é diferente da maneira adequada da gente lidar com uma experiência sutil, com uma epifania. Você tem que estar assentado no seu lugar de o sujeito que está discriminando aquela experiência em relação a você, mas você é aquele que é o conhecedor, independente daquilo que está sendo experienciado, né? Então, a gente passou por uma passagem bonita do Gita na aula de sábado, que o Nagar falou alguma coisa de uma fala do Krishna, que a gente tem que ver toda a realidade com os olhos comuns, né? Não importa se você está olhando para uma mesa ou se você está pensando na imagem de Ganesha ou em qualquer outra coisa que você julgue ser mais elevado, né? Tudo isso é objetificável, mas a natureza, consciência, existência ilimitada, ela é aquilo que possibilita, permeia tudo, né? Inclusive o cocô do cavalo do bandido, qualquer coisa. Então, olhar o mundo dessa forma, né? Psicologia operando no mundo cotidiano não é diferente da psicologia operando no mundo cotidiano que você acabou de sair. Então é isso. A maneira adequada da gente lidar com o cotidiano, ela é a mesma maneira adequada de lidar com o mundo espiritual, enfim. Faça isso e consiga aquilo, né? A gente sempre trabalha as coisas em termos de obtenção de algo, né? Você sempre trabalhou duro para as coisas do mundo, então, sem pensar muito, você supõe que a busca da libertação é como a busca de qualquer outro objeto. Ela pode ser obtida pelo esforço. Então, você pega a sua picareta e pá, e vai trabalhar nas minas espirituais de sal. Essa palavra esforço aqui, ela é aplicável nisso que o James está apontando, né? A gente lida com o esforço como uma ideia, né, um conceito dentro da realidade aparente de ação que você empreende para obter algo, né? Então, a gente pode dizer também que é necessário algum esforço para a compreensão, mas isso na ordem de realidade aparente, né? Experiencial, tangível, mítia, né? Você precisa de uma certa determinação para fazer esse trabalho de polir o intelecto, de purificar a sua mente. Mas a realidade que você é livre de esforço, né? Ela é livre da ação, ela é livre de todos os atributos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário interessante que a gente pode tirar aqui. Assim também, esse sem esforço, aí a gente acaba olhando muito para esses ensinamentos incompletos do qual a gente estava falando agora há pouco. Isso também é um apontamento que surge muito nesse meio mais
neo-advaita, é sem esforço. Sem esforço, não faça esforço algum para realizar a sua realidade como consciência, existência ilimitada. Só que como não existe um ensinamento completo, existe uma sobreposição Satya Mithya, o indivíduo ele vai entender que o seu esforço é ele se tornar uma pessoa completamente inativa, sem ação, e aí, por consequência, negligente com vários aspectos, né, do mundo, da sua realidade cotidiana. Eu vou pedir... Bom, então, tá gravando de novo, voltando aqui do ponto que a gente parou. A espiritualidade é um modo atraente, romântico, exótico, misterioso e promissor. É um mundo, perdão. Mas, infelizmente, a psicologia básica que opera nela não é diferente da psicologia operando no mundo cotidiano que você acabou de sair. A gente já tinha lido esse texto antes de eu ter que sair da sala, esse trecho, né? Então, a maneira de lidar com o cotidiano não é diferente, é basicamente isso. E aí a gente age dentro dessa lógica, né? Faça isso e consiga aquilo. Você sempre trabalhou duro para as coisas. A gente tinha encerrado esse parágrafo. A gente estava falando a respeito da questão do esforço, né? Quando eu tive que sair. Então é isso. O esforço, ele, né? A gente tem que sempre lembrar. Se trata de duas ordens, né? Em um mesmo, né? Uma aparentemente real, produzindo suas múltiplas formas tangíveis, limitada no tempo e espaço, e aí é que está o nosso raio de ação, né? E o esforço é aplicável aí, né? A pureza de mente que a gente precisa trabalhar se refere a esse campo de realidade refletida, né? Da consciência produzindo uma realidade aparente. Porque aquilo que é fundamentalmente o ser é livre do esforço. E aí a gente falou um pouquinho também sobre essa noção errônea, né, de que, então se você já é livre, isso não tornar o jiva um sujeito, uma pessoa inativa, né, sem ação, negligente. Aí a próxima sessão a gente vai falar da definição de dualidade, sujeito e objeto. Eventualmente você se encontra em outra encruzilhada. Para não cair no esquecimento, você precisa resolver o problema da ação antes de seguir em frente. Qual é a base da ideia de que você pode obter libertação fazendo algo? Para todos os efeitos, parece que a ação pode me libertar, porque quando eu consigo o que quero, sinto uma sensação de liberdade. Mas será assim? Né? Então isso também diz respeito àquilo que a gente explorou bastante no primeiro capítulo, né? De que a liberdade que você experiencia, o êxtase, a graça que você experiencia, a felicidade que você experiencia através dos objetos, ela não foi dada pelo objeto de fato, né? Assim, pela remoção do desejo. A ideia de que o karma, fazer algo, pode me libertar é baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade, né? Karma, fazer algo. Karma é ação, né? Em sua formulação mais fundamental, a dualidade significa: estou aqui, os objetos estão lá. Estou aqui, os objetos estão lá. Essa produção de um conceito de separação, né? A ideia de separação. Eles são diferentes de mim, então eles têm o que eu quero, né? Então, essa simples ideia de uma aparente separação faz a gente inferir, valorar essa realidade aparente, tangível, como real, né? Sendo que ela não é real porque ela é em constante mutação. Definição de real, lembrando aquilo que é sempre presente. Tem algum microfone que está
Acho que é aqui, do Camel. Camel queria falar. Oi, abre uma lá. Tá. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Tudo bem? Tudo bom. Não, a minha dúvida é que, a respeito do karma, as pessoas costumam dizer que esse é o meu karma. O que eles querem dizer com isso? Só para esclarecer a respeito do significado da palavra karma. Então, o significado da palavra karma é ação, mas a ação ela existe dentro de uma dinâmica de causa e efeito, dentro da dualidade, né? Então, geralmente, quando a pessoa está dizendo isso, esse é o meu karma, ela está olhando para o efeito, para as circunstâncias produzidas como resultado de suas ações anteriores. Então, a gente... Mas é correta, essa afirmação é correta. A pessoa diz o meu karma porque ela está se referindo a isso, ao efeito. É correto, não deixa de ser correto. A gente pode ter um entendimento mais detalhado do que é karma, porque existe as definições dos diferentes tipos de karma, mas fundamentalmente é isso, tudo bem. A pessoa está falando, esse é o meu karma, né? Geralmente a gente fala dessas circunstâncias, as suas circunstâncias de vida atual, né? Como prarabdha karma, né? O resultado de suas ações meritórias ao longo de várias e várias vidas. Então, existem outros tipos de karma, né? Os resultados mais imediatos, a gente pode ter denominações diferentes para karma, né? A gente pode estar falando do karma da ação antes dela ser praticada, inclusive a intenção, a ação depois de empreendida e o tempo que ela leva para produzir um resultado ou uma consequência, né? Então, esse intervalo, a gente está falando de outro tipo de karma, a gente pode estudar mais à frente todas essas definições de karma. Mas, basicamente, ação, porque a ação é o quê? Causa e efeito, né? Então, toda a criação ela é essa imensa teia multifatorial, muito complexa de causas e efeitos, né? Em uma dinâmica de uma realidade. É só para esclarecer mesmo, porque quando a pessoa fala isso é meu karma, me vem uma impressão que é algo assim pejorativo, algo ruim, e isso significa apenas a palavra ação. Então, para mim, não me passa a sensação de ser algo negativo, mas quando alguém fala assim, dá a sensação de ser coisa negativa, né? Só por isso. Ok. Então, essa é a dúvida. Obrigado. Pode ser positivo, você pode receber uma coisa boa e ser fruto do karma bom que fez para trás. Exato. É apenas uma ação. Se você age de maneira negativa, é uma ação negativa. Se age de maneira positiva, é uma ação positiva. A Mas gente quando a pode pessoa estar fala isso, falando do karma como a ação que você vai empreender, né? Eu entendo que eu devo empreender tal ação. Esse é o meu. Na verdade, quando a gente fala daquilo que a gente entende que deve fazer, a gente está falando de dharma, né? O dharma, ele existe como uma integridade harmônica da totalidade, mas em várias esferas, inclusive a sua esfera individual. Essa a gente vai chamar de swadharma, né? Então, se a gente pegar ali o Gita, o Arjuna, ele tinha o dharma do guerreiro, né? Então, aí tem toda a complexidade do dharma. Se o dharma universal é não violência, por que o Arjuna, em seu swadharma, ele precisa lutar? Porque ele tem o dharma de guerreiro, né? Tá. Beleza, então, obrigado, Fábio. Ok. Bom, aí o karma, estou aqui, os objetos estão lá, tal. Onde eu parei mesmo? A partir dessa premissa, meu raciocínio prossegue inconscientemente.
Tá, aquela ideia, né, do que os objetos estão lá, separados de mim. Então, assim, essa simples ideia que ele fala que eu estou aqui, os objetos estão lá, eles são diferentes de mim, eles têm o que eu quero, né? Então, a gente vê como essa simples ideia de uma aparente separação, a gente acaba valorando ela como a nossa realidade, de fato, e sendo que ela não é real, né? Ela é em constante mutação, real, aquilo que é sempre presente. A partir dessa premissa, meu raciocínio prossegue inconscientemente. Como não me sinto livre, e a experiência da libertação é possível, ela deve estar disponível em outro lugar. Por isso, preciso fazer algo para chegar lá. Nesse caso, lá significa um tipo diferente de experiência. Isso é a experiência da iluminação. Lembre-se, as experiências também são objetos, né? Em nossa definição de objeto vedantina, a gente não está falando só dos objetos físicos grosseiros, a gente pode estar falando de circunstâncias, pensamentos, emoções. E aí a gente tem essa tendência de objetificar iluminação, sendo que a gente, inclusive, usa o termo buscador e tal, não existe nenhum problema com ele, quando você está falando do buscador da compreensão, né? Eu já sei indiretamente que eu sou a consciência, existência ilimitada, imutável, livre de todos os atributos, independente das vicissitudes, né, do campo, independente dos objetos. Eu já sei indiretamente, mas eu busco lograr isso como uma compreensão sempre presente. Então, essa tendência de objetificar a iluminação, ela é predominante, né? Eu sou incompleto, então, portanto, eu busco, né? Só que eu busco como algo objetivável, uma experiência que possa causar uma epifania, que vai me colocar num estado de transe permanente, isso é a iluminação, ou qualquer que seja a sua ideia, né? Então, o buscador não pode ser essa ideia de que é o buscador porque ele é incompleto, né? O buscador vedantino, ele é o buscador que ele já sabe indiretamente da sua realidade sempre presente. Ele precisa fazer com que sua mente se conforme, se estabeleça na compreensão para que isso produza aquilo que é o shift de identidade, né? Então o indivíduo deixa de se identificar como esse jiva, tal como ele deixa de se identificar com objetos de desejo ou com objetos e circunstâncias pelas quais ele tem aversão, e ele passa a se identificar como o sujeito que é aquele que não pode ser conhecido objetivamente, mas ele é cognoscível como ele mesmo, aquele que permite o conhecimento de todos os objetos. Bom, pessoal, teve a nossa interrupçãozinha aqui, depois eu vou tentar juntar os vídeos, acho que a gente pode encerrar nesse parágrafo por hoje. E vocês têm aí algum comentário, perguntas, alguma complementação? Vamos então fazer o Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a todos. Nos vemos, acho que agora no próximo domingo, né? Porque a gente vai de novo fazer nosso encontro do Gita domingo, enquanto o Nagar está lá na Índia.